Vamos começar? Bolsonaro condenado, 27 anos de prisão, foi o que decidiram os ministros da primeira turma do STF e a gente vai ver aqui como isso pode repercutir na sua vida de estudante e principalmente aquele estudante que quer virar procurador, que é o meu público-alvo aqui no canal. Vocês já sabem como é que as coisas aqui funcionam. Segura a mão, vê o vídeo até o final, vê se você concorda com o que eu vou falar, vê se você gosta do vídeo. Não precisa deixar like pro pena. Mas chegou no final do vídeo, gostou, concordou com o que eu falei aqui, aí sim, você não pode esquecer. Deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que tá precisando saber desse assunto que a gente vai tratar aqui. Pessoal, eu sempre trato as coisas com vocês aqui com muita honestidade e sem esconder nada. Então eu preciso deixar bem claro para vocês que eu nem queria fazer um vídeo sobre isso. Tô fazendo porque o assunto tá em alta, eu tô em rede social, a gente briga aqui pela atenção do público, então eu tô presumindo que um assunto que tá todo mundo comentando vai dar mais cliques, vai fazer o canal crescer e eu sei que eu consigo te ajudar a estudar para procuradorias, a gente consegue construir uma rotina de disciplina focada no objetivo final, só que eu preciso que as pessoas me vejam, né? E para poder conhecer a minha mensagem, para fazer parte do nosso canal aqui que reúne pessoas extremamente qualificadas. Então não, eu não queria fazer esse vídeo, mas estou fazendo porque é um assunto que está em alta, sempre jogo limpo com vocês. E por que eu não queria fazer? Quando a gente fala desse julgamento, ele está muito mais ligado ao tema do direito penal. Por exemplo, eu poderia aqui fazer um vídeo sobre as contradições do voto do ministro Luiz Fux, só que eu vou ter que entrar em assuntos da competência, até conexão entre crimes, vou ter que entrar no julgamento de 8 de janeiro e tudo mais, que tem uma certa relação com esse julgamento ontem. O voto do ministro Luiz Fux foi muito criticado, muitas pessoas apontaram uma certa contradição com decisões anteriores. Não é que eu não consiga fazer um vídeo sobre isso, só que eu tenho que admitir que direito penal e direito processual penal não é a minha matéria que eu mais sei. Eu falo aqui para aspirantes a serem procuradores, concurseiros de procuradoria. O direito penal e o direito processual penal não são as matérias mais importantes nas provas de procuradoria, de maneira que aqui, por mais que eu tenha tomado um tempo para entender o que foi julgado, quais foram as alegações sobre a competência ou a incompetência do STF, eu sinto que eu estaria muito mais reproduzindo o que eu estudei sobre isso do que contribuindo verdadeiramente para o debate. Se a gente fosse falar aqui das diferenças entre um agravo de instrumento, a suspensão de segurança, as peças mais cobradas em provas de segunda fase de procuradoria, processo civil, que são as matérias que eu domino, que eu posso assim, falar normalmente, aí sim eu acho que eu contribuiria mais para o debate, para o conhecimento de vocês. Então, reconhecendo que se eu fosse entrar nos pormenores desse tema, eu estaria mais reproduzindo o que os outros falaram que contribuindo, eu não vou entrar nesse tema. De novo, jogo sempre limpo com vocês. Mas o que eu posso contribuir para esse debate é orientar vocês, principalmente os que estão focados em concurso de procuradoria, no que isso repercute nos seus estudos e nas provas de procuradoria. Muito tempo acompanhando os concursos, muito tempo mexendo com isso, vocês têm que se lembrar que eu sempre fui a pessoa que falei com vocês o seguinte: olha, toma cuidado, você pode até acompanhar o noticiário, dar uma olhada ali no que está acontecendo, nos assuntos que estão em alta, porque é totalmente possível que o examinador veja um tema que está sendo muito comentado, do que está no noticiário, vai estudar sobre isso e acabe elaborando uma questão. Pode acontecer de, por exemplo, um examinador estar acompanhando esse julgamento, ter lido o voto do ministro Luiz Fux, falar: olha, vou explorar aqui o foro por prerrogativa de função, vou explorar a competência aqui do STF, isso virar uma questão? Pode, mas eu sempre falei com vocês o seguinte: essa parte do estudo de vocês deve ocupar 5%, estourando 10% do tema. Às vezes eu falo para meus alunos o seguinte: você vai continuar com o seu estudo normal, constitucional, administrativo, aquele seu material de base, o PDF do seu cursinho, vai fazer questão, vai ler a lei, vai rever a jurisprudência. Talvez num dia ali que você terminou os seus estudos, quer dar uma olhada, tira 30, 40 minutos do seu dia para dar uma lida sobre isso. Quando você terminou o seu dia de estudo, você pode ir lá, ver a íntegra do voto do ministro Luiz Fux, ver o que foi julgado, o que foram os principais pontos decididos ali pela primeira turma, entender, por exemplo, que houve uma mudança de competência. Lá na ação penal do mensalão ela foi julgada pelo plenário, agora é um processo penal que está sendo julgado por uma turma. Entender esses pontos, mas não deve ocupar grande parte, a maior parte dos seus estudos. E por que eu digo isso? Na história recente a gente passou por eventos muito importantes e que ficaram em voga no judiciário e que tem repercussão assim em matéria
matérias que a gente estuda no nosso dia a dia. Então a gente teve prisão do Michel Temer, teve prisão do ex-presidente Collor, teve o próprio impeachment da Dilma, que na época todo mundo ficou até destrinchando o procedimento. Só que quando a gente olha esses temas e compara com as questões cobradas nos concursos de procuradoria, eles não tiveram uma repercussão muito grande. Não aconteceu de, por exemplo, na época do impeachment da presidente Dilma, acontecer de cobrarem diversas questões em concursos de procuradoria sobre o impeachment. Quando tem uma CPI muito importante, igual agora a gente está tendo, melhor dizendo, a das fraudes do INSS, isso não se traduz imediatamente em muitas questões sobre CPI nas provas de procuradoria. Pode acontecer, não estou falando que nunca aconteceu, tá? Não estou falando isso, mas eu estou falando que quando a gente faz um paralelo da época que aconteceu, isso não se traduziu imediatamente em um aumento das questões desses temas nas provas de procuradoria. De maneira que, se você quer se manter informado, ou se você gosta muito de política, é um apaixonado por política, quer defender político A, quer defender político B, pode ficar de olho, pode ficar lá acompanhando, pode até fazer suas manifestações, mas saibam que acaba que a repercussão desse tema em provas de procuradoria não é muito grande e não costuma ser imediato. E veja bem, eu não estou defendendo Bolsonaro, não estou defendendo Lula, Haddad, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, Dilma, Collor, eu não estou nem aí para esse povo. Eu falo aqui com pessoas que querem se tornar procuradores. A gente tem que estudar, a gente tem que manter os nossos objetivos, o foco nos nossos objetivos e meio que desligar para esse povo o que está acontecendo no cenário político. Eu sei que eu gosto de comentar, eu sei que isso acaba repercutindo sim, por exemplo, um presidente de determinado perfil pode favorecer mais do que outra a realização ou não de concurso público, mas pensando na prova, na hora de sentar lá, escrever uma boa resposta, marcar o X na questão correta, a gente tem que separar as coisas. Então não tô nem aí para político nenhum. Quero que vocês aqui mantenham foco, entendam se isso repercute, o quanto isso repercute e como você lida a partir daqui. Se não ficou claro, quer acompanhar esse julgamento, quer saber os pormenores, vai lá, saiba que pode cair esse tema sim, pode ser explorado nas suas provas, mas no máximo 5%, estourando 10% do seu tempo. 30 minutinhos ali, acabou o seu dia de estudo, dá uma olhada nos votos, dá uma olhada no que está sendo discutido, até porque esse julgamento ainda nem acabou, ainda vai ter espaço para recurso. Muito provavelmente, apesar de ter sido condenado, Bolsonaro não vai ser preso imediatamente, mas acompanhe de longe, não confunda você acompanhar isso, porque você gosta de acompanhar o cenário político com o seu momento de estudo, que não deve ser muito alterado por causa disso. E hoje, aproveitando um clima diferente, um vídeo diferente, eu não vou mostrar a minha plataforma, eu quero mostrar para vocês, quero aproveitar para anunciar que dia 16, terça-feira da semana que vem, 16 de setembro, eu vou fazer uma live lá no YouTube do Treine Subjetivas. Se você não conhece, caiu de paraquedas, entrou na Terra aqui, estava viajando para Marte há muito tempo, não conhece o Treine Subjetivas, é justamente a melhor plataforma para você estudar para a segunda fase de qualquer concurso e também de procuradorias. Eu vou falar com a Natália, que é PGE Sergipe, aprovada também na PGE Espírito Santo, e nós vamos falar sobre o quê? Justamente sobre o novo concurso da PGE Espírito Santo, que tem provas objetivas e subjetivas no mesmo dia, que é uma prova sem consulta. Como é que você se prepara? O que isso muda com uma pessoa que tem muito conhecimento sobre isso? Foi a melhor nota da prova discursiva da PGE Sergipe, como eu disse, aprovada no último concurso da PGE Espírito Santo. Então vai ser dia 16, terça-feira, semana que vem, no YouTube do Treine, e vai ser aqui no YouTube do Treine Subjetivas. Não vai ser no meu canal. Vou até mostrar para vocês já a divulgação, como é que ficou bonita, fotos bonitas para você já botar aí na sua agenda, beleza? Então tá aí, ó, a publicação lá no Instagram do Treine, dia 16 de setembro, terça, às 19 horas, aqui no YouTube do Treine Subjetivas, e eu aguardo vocês lá. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.